série Apocalipse, Revelando Esperança. Estudo número 7. A prisão de Satanás no abismo. Primeira parte. Neste estudo, vamos ter uma noção geral sobre o milênio, um período especial de tempo indicado nas profecias de Apocalipse. Sendo que este estudo deixará bem claro que esses 1000 anos fazem parte de um período de tempo que está exatamente encaixado entre a primeira ressurreição, que ocorre pela vinda do Senhor Jesus, e a última ressurreição, que ocorre justamente ao final deste período chamado milênio. Satanás está furioso porque a Santa Bíblia o desmascara. Leia Apocalipse 12, 10 a 12. Por isso tem tratado de disseminar a errônea ideia de que o Apocalipse é um livro incompreensível. Mas as Santas Escrituras nos dão a chave para entender os símbolos apocalípticos, pelo que se torna um livro aberto à compreensão de todo estudante sincero. Apocalipse 20 diz que um poderoso anjo prenderia Satanás por 1000 anos. Nem tudo o que cremos sobre o milênio se harmoniza com a Bíblia. Mas agora você terá a satisfação de descobrir a explicação bíblica para o milênio. Ser-nos-á de grande auxílio analisar algo sobre a ressurreição. Descobriremos que o Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo, explica algumas coisas que Jesus disse durante o seu ministério terrenal, especialmente quando falou de 2 ressurreições. Ouça João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Com isto, entendemos que realmente a Bíblia trata de 2 grandes ressurreições a ocorrerem por ocasião da segunda vinda de Cristo e do final do período chamado o milênio. Muitos se admiram ao ouvirem isto da ressurreição, e, contudo, está no próprio credo da Igreja. Lembra-se? Termina dizendo: creio na ressurreição real da carne e na vida eterna. Pois bem, ouçamos agora Apocalipse 20, verso 6, para entender qual será o evento que dará início aos 1000 anos. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Este versículo informa claramente que são os justos que voltarão à vida, ressurreição, e reinarão com Cristo 1000 anos. Este é o milênio bíblico que começa com a primeira ressurreição, a ressurreição dos justos que morreram no Senhor. Vejamos agora nas palavras do apóstolo Paulo quando ocorrerá esta primeira ressurreição, isto é, aquela ressurreição dos justos mortos. 1 aos Tessalonicenses 4:16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí está, prezados, a confirmação do apóstolo Paulo de que realmente, na segunda vinda de Jesus, ressuscitarão primeiro os que morreram em Cristo. A primeira ressurreição ocorrerá justamente quando Jesus voltar em glória e majestade.
Vejamos agora, na primeira parte do versículo 5 de Apocalipse 20, quantos anos depois da primeira ressurreição vão ressuscitar os outros mortos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completaram. Assim esclarecido, tenhamos fé e esperança de que nossos queridos que já morreram terão a vida novamente a ser devolvida pelo próprio Cristo, pela sua ordem, pela sua palavra, quando da sua segunda vinda, desta vez em glória plena e majestade plena também. Uma pergunta pode estar surgindo em nossa mente, mas, afinal de contas, o que ocorrerá durante o milênio? Ouça Apocalipse 20, verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas frontes, nem em suas mãos, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ouçamos agora 1 aos Coríntios 6, 2 e 3. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Pois bem, de acordo com a orientação bíblica, o período do milênio está destinado a ser uma fase de julgamento daquelas pessoas que não foram salvas. Ou seja, durante 1000 anos, os salvos estarão com Cristo no céu, analisando todos os registros celestiais sobre a vida, as ações, os pensamentos, as palavras de todas as pessoas que não foram salvas para a eternidade. De acordo com a revelação bíblica, quem é santo? No sentido etimológico da palavra, quer dizer separado. É por isso que a Bíblia Sagrada diz que a igreja deve ser santa, sem mácula nem ruga, Efésios 5, 27. Os santos, dos quais fala a Bíblia Sagrada, inclusive nas passagens bíblicas anteriormente citadas, não são mortos nem são estátuas. São aqueles membros de igreja que se separam do pecado e seguem a Cristo, respeitando os princípios da palavra de Deus. Você, eu, todos nós somos chamados por Deus para sermos esses santos. Leia também 1 Pedro 1, 15 e 16, 2 Pedro 3, verso 11, 1 Pedro 2, 9 e Colossenses 1, 22. Jesus foi preparar lugar para os salvos no céu, para onde ele os levará, de acordo com João 14, 1 a 3. Portanto, o juízo de que está falando a Bíblia nas passagens anteriormente lidas ocorrerá no céu. Este juízo não afeta os justos, os quais foram julgados antes da segunda vinda de Cristo. Deste juízo, nos ocuparemos noutro estudo. Nesse juízo a ocorrer no céu, são julgados os ímpios que participarão da segunda ressurreição. Apocalipse 20, 12 e 13. Ao diabo e a seus anjos, e se lhes determina o castigo que fizeram por merecer. Este juízo dos 1000 anos também serve para que os santos compreendam por que não se salvaram algumas pessoas que eles consideravam justas. Tal juízo desfará toda a dúvida da mente dos remidos acerca da malignidade do pecado e também da justiça e do amor de Deus por nós.
O Todo-Poderoso ficará vindicado ante o universo, e a compreensão de sua justiça garantirá a estabilidade eterna da criação. O juiz se assentou, abriram seus livros. Quem dentre nós subsistirá? Pois as ações e os pensamentos nosso juiz a luz trará. Quem dentre nós subsistirá? Qual há de ser a decisão? Vão há de ser o nosso caso, ou nos virá a salvação? Oh, como será perante o juízo nossas ações à luz virão, quando se ouvir a voz dos livros, qual há de ser a decisão? Quem dentre nós subsistirá? Qual há de ser